Em uma época em que ou os outros estavam dando generosamente à igreja, um casal chamado Ananias e Safiras vendeu um pedaço de propriedade e trouxe o dinheiro para a igreja. Havia apenas um problema: eles trouxeram apenas uma parte da renda e fingiram que era o valor total que tinham recebido pela tal renda. Agora, por quê? Por que você acha que eles fizeram isso? Provavelmente porque Ananias e Safira queriam se aparecer para os outros na igreja, como se fossem pessoas muito devotas, piedosas e generosas também. Contar uma mentira não é a pior parte da mentira, é manter a mentira, contar outra mentira para apoiar a primeira e convencer os outros, incluindo a nós mesmos, de que a mentira é a verdade. Ao contar a mentira após mentira, acabamos sofrendo com a construção de uma versão falsa da realidade que nos distancia cada vez mais do nosso eu real e de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 11, os prejuízos da mentira na família. O texto áureo nos diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Os objetivos da lição é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. 2. Refletir a respeito do problema da mentira na família. E 3. Expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Irmãos, não esqueça de curtir, é muito importante a sua curtida, comentar aí embaixo, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, uma conversão duvidosa. Subtópico 1, por que uma conversão duvidosa? Ananias e Safira, eles eram crentes? Provavelmente, irmãos, eles eram. Sua história é contada no contexto de como todos os crentes viveram suas vidas como seguidores de Cristo. Nós lemos isso. Eles sabiam do derramamento do Espírito Santo, mas a melhor evidência é que os filhos de Deus estão frequentemente sujeitos à disciplina, o que é um sinal de que eles aceitaram a Cristo como seu Redentor. A própria premissa da história prova que Ananias e sua esposa eram espiritualmente imaturos. Eles estavam tentando impressionar as pessoas na igreja, ignorando o Senhor da igreja. Quão estúpido isso não é verdade? Ananias assumiu que era capaz de esconder suas reais intenções, tanto do homem quanto de Deus. E isso é certamente impossível. Você pode enganar os homens, mas Deus sempre sabe o que está em seu coração. O caso de Ananias e Safira ilustra que mesmo os crentes podem ser levados ao pecado ousado e flagrante, pois Satanás, que encheu seus corações para mentir dessa maneira e tentar o Espírito Santo do Senhor. Eles foram destruídos pelo desejo de coisas materiais, hipocrisia e cobiça. Subtópico 2, a comunhão na igreja de Atos. No final de Atos 4, a imagem que a igreja nós temos é que ela é linda. Os crentes eram um só no coração e na mente, compartilhando tudo que tinham. A graça de Deus estava sobre eles e não havia pessoas necessitadas entre eles, porque aqueles que possuíam terras ou casas
os vendiam, traziam o dinheiro aos pés dos líderes da igreja, dizendo: dê isso a quem precisar. Essa descrição ela é inspiradora para a igreja. Um homem que fez exatamente isso se chama José. Ele era de Chipre. E por causa da sua generosidade, mudaram seu nome e o chamaram de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Que lindo, não é esse elogio? Este é o homem que vendeu sua casa para ajudar as famílias. Seu ato foi um encorajamento para muitos, uma influência positiva. Então estava tudo lindo muito e indo muito bem. Mas é claro que quando a humanidade está envolvida, as coisas vêm sempre, nem sempre são e vão correr bem. E as pessoas nem sempre vão tomar grandes decisões. Provavelmente inspirado por Barnabé e possivelmente querendo algum reconhecimento para si mesmo, lemos então sobre um homem, que é o Ananias e sua esposa, que também tinham alguma propriedade, da qual estava disposto a se separar. Então, como Barnabé, ele a vendeu para dar dinheiro à igreja. Sobre o tópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Em Atos 4, versículo 36, Barnabé tinha feito uma doação bastante generosa e muitos teriam ficado impressionados. Os apóstolos não elogiaram ele, mas inevitavelmente, irmãos, a notícia se espalhou. Talvez este casal tenha sido mordido pelo monstro dos olhos grandes, dos ciúmes da inveja, inventando um plano. Eles venderam algumas terras e carregaram um grande saco de dinheiro para casa e de repente jogou na mesa. Pensaram: nossa, quanto dinheiro! O dinheiro faz coisas engraçadas com as pessoas, não é verdade? A Bíblia chama de armadilha. Tem gente que pensa: mas se eu tivesse 1 milhão eu daria para a igreja. Será? Isso é bobagem, porque o dinheiro não tende a tornar as pessoas gananciosas em altruístas, e sim tem a tendência a tornar pessoas mais gananciosas. Quanto mais você tem, mais você quer. Sobre o tópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Ananias, como chefe da família, ele era responsável por sua esposa. Ele levou sua esposa a seguir direto ali junto com ele, mentir junto. Ele fez com que ela mentisse. Ele teve a oportunidade de liderar sua esposa na justiça, ou seja, em ajudar a atender às necessidades de tantos que estavam tão desesperadamente necessitados. Ele teve a oportunidade de levar a sua esposa a uma vida completa e realizada em Cristo, uma vida perfeitamente assegurada da eternidade. Em vez disso, ele a levou ao pecado e à morte. As Escrituras são fortes no que tem a dizer sobre ser um obstáculo e levar outro ao pecado e à morte. O problema não era que Ananias não dava tudo que tinha, mas que ele fingia estar dando, quando na verdade ele estava segurando um pouquinho, uma quantidade. O problema era a sua hipocrisia e a mentira. O subtópico, a sinopse 1 da lição diz: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Satanás se alegra quando as casas são arruinadas. Ele luta para tornar as famílias frágeis. Quanto mais fraca a família, mais forte é o seu governo e mais avança o seu rumo ali, o seu alvo. Satanás usa instrumentos, meios humanos na batalha. Ele muitas vezes trabalha através de carne e osso. No entanto, não lutamos contra carne e sangue, certo? Efésios 6:12. Em vez disso,
Confiamos em relacionamentos de carne e osso, enquanto lutamos contra ele em nossos lares. Segredos e mentiras traumáticos, dolorosos ou que mudam a vida podem prejudicar a saúde mental e o bem-estar de uma família inteira por gerações. Os segredos mais frequentemente guardados dentro de uma família não estão limitados a finanças, graves condições de saúde física e mental, infidelidades, incesto e outros abusos, vícios e parentescos. Embora manter a privacidade do mundo exterior seja importante, manter o engano dentro do contexto da família pode criar desconfiança dentro da família e muitas vezes virando membro da família contra membro da família, uns contra os outros. É importante quebrar esses legados familiares negativos e promover o funcionamento saudável. Subtópico 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Essa história de advertência não é sobre Ananias e Safira mentindo para a igreja e os apóstolos e guardando uma parte para si. É sobre eles mentirem para Deus. Os dois poderiam ter guardado uma parte para si. Era deles, não, eles não foram coagidos para fazer isso, né? Com que eles gostavam, como Pedro indicou. Em vez disso, apresentaram com tudo o que tinham. Você vê na declaração um tanto profética de Pedro no versículo 3, que Satanás está em andamento. Satanás está tentando intervir, porque vê quão poderosamente o Espírito se moveu entre os primeiros membros da igreja. Só porque eu creio em Jesus não significa que Satanás não possa me usar para fazer o que ele manda. É por isso que oramos para que Deus nos encha de seu Espírito Santo e direcione nossos caminhos. Vamos imaginar assim, que você estivesse passeando com um cachorro e de repente um estranho se aproxima do seu cachorro e colocasse uma segunda coleira no seu cachorro. E ele tentasse passear com o seu cachorro. Ué, 2 coleiras? Um cachorro? Esse cachorro ficaria muito confuso. Mas é isso que acontece com os crentes quando permitimos que o pecado nos dirija em vez do Espírito Santo. O pecado nos conduz em uma direção diferente da que Deus pretende que fiquemos. Este acontecimento de Ananias e Safira não é o padrão normal de Deus, certo? Não há nada nessa história, ou mesmo na própria Bíblia, aqui no Novo Testamento, que diga que Deus responde ao pecado dessa maneira regularmente. Na verdade, se fosse o padrão, pararia em Atos 8, com Simão, o feiticeiro. Embora os atos e as motivações de Ananias e Safira, o feiticeiro, sejam diferentes, a repreensão de Pedro tem uma solenidade semelhante. Ele até avisa que a morte virá para eles, se eles não mudarem seus caminhos. Mas Simão se arrepende antes que sua morte venha. Sinopse da lição, tópico da lição 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Os pecados de Ananias e Safira foram os primeiros casos relatados de membros da igreja cometendo imoralidade na igreja recém-organizada. A hipocrisia é como um vírus que pode infectar a igreja e causar sua destruição. Essas 2 mortes serviram de exemplo para o corpo de Cristo, de que Deus odeia a hipocrisia. Além disso,
demonstrou tanto para os crentes quanto para os descrentes de forma inequívoca que Deus protege a santidade de sua igreja. Ironicamente, o nome de Ananias significa Jeová foi gracioso. Deus favoreceu Ananias e Safira com riqueza, mas eles responderam ao seu dom trapaceando. A história de Ananias está para o livro de Atos, o que a história de Acã está para o livro de Josué. Em ambas as narrativas, um ato de engano interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. Uma das diretrizes claras que Deus tinha dado para não levar despojos, toda a prata, ouro e gado, pertenciam a Deus e deveriam ser devolvidos a ele como oferta de sacrifício. Um dos soldados ali, chamado Acã, tentou pegar alguns dos itens, ele pegou alguns itens e escolheu para si alguns e escondeu o ouro e a prata em sua tenda, pensando que tinha se com um verdadeiro plano de aposentadoria. Ele estava certo, certo que a aposentadoria veio no dia seguinte, quando Deus trouxe seu pecado à tona. Ele foi levado à beira do acampamento, no meio ali, e apedrejado até a morte com toda a sua família, por toda a nação de Israel. Pode ser que o próprio autor de Atos tenha desejado apontar essa comparação quando diz que Ananias guardou parte do dinheiro. Ele usou a mesma palavra grega usada na versão grega de Josué 7:1, onde se diz que os israelitas, representados por Acã, quebraram a fé ao reter para uso privado propriedades que haviam sido devotadas a Deus. No mínimo, esse paralelo nos lembra que não é fora de caráter para Deus trazer juízo rápido e guardar sua santidade. Mas os paralelos vão além da escolha do verbo. Ambos os eventos acontecem em meio a novos começos. Israel recém-chegado, a terra prometida, e a igreja do Novo Testamento criando raízes em Jerusalém. Ambos os eventos dizem respeito à ganância e à posse. Deus havia ordenado aos israelitas que não levassem nenhuma coisa devota para o acampamento. A igreja nascente havia tornado-se uma prática vender tudo o que tinham. Deus pune rápida e conjuntamente ambas as partes. Uma diferença notável é que toda a família de Acã é punida com ele, enquanto Ananias e Safira são punidos individualmente. Subtópico 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. As escrituras dizem que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A ganância sempre fará com que o homem cometa pecado. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e inventaram uma imagem de generosidade. A ganância também pode fazer com que alguém roube, manipule, minta, coaja ou até roube mais e mais. Devemos perceber que quando os cristãos mantêm, eles não estão apenas encobrindo os seus pecados. Em vez disso, é um ato de que vai contra o próprio Deus. Temos que perceber que tudo o que fazemos ao Senhor. Somos seus representantes na terra e tudo o que fizermos afetará nosso relacionamento com Ele. Subtópico 3, não deixe o inimigo agir na família. Não importa as fortalezas que o diabo tenha sobre sua família, o diabo tem medo do Senhor, ele tem temor e tremor. Ele sabe que há um que é maior e mais forte do que ele. Ele conhece o versículo: maior é aquele que está em mim, em nós, do que aquele que está no mundo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa aqui.
A única maneira de você ter paz e felicidade em sua família e para isso em sua vida é quebrar as fortalezas que o diabo colocou. Você começa a derrubar as fortalezas de Satanás e com o poder de Deus não só fará um buraco, mas eles serão destruídos. O diabo sabe disso, mas é uma criatura ardilosa, muito ardilosa. Ele vai tentar nos convencer de que o que temos está tudo bem. Ele tentará aprofundar suas garras em sua família e lhe dirá que para não se preocupar. Ou ele vai atacar sua família e fazer você querer desistir, mas devemos resistir o diabo, pois ele fugirá de vós. Você vê que o diabo vem fazendo isso há anos. Nossa família não é a primeira a ser atacada por ele. Na verdade, ele começou com a primeira família, Adão e Eva. Dividir para conquistar. Dividir os pais, dividir os filhos. A sinopse da lição, tópico 3, diz: é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Para concluir, nossas escolhas pecaminosas muitas vezes deixam cicatrizes em nossas vidas e na vida de nossos filhos e familiares. Satanás não perde a oportunidade de rasgar essas cicatrizes quando ele bem quer mais tarde em nossas vidas. Não minta, mesmo que pareça que ninguém jamais saberá, não minta. Seja honesto consigo mesmo e com os outros. É o melhor a fazer. Deus vê tudo e Ele vai julgá-lo de acordo com a sua postura. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.